Matusalém, como mencionado na Bíblia, era de fato filho de Enoque e avô de Noé. Embora sua idade seja notável e ele tenha vivido 969 anos, a Bíblia não faz menção direta sobre onde ele esteve durante o dilúvio. Essa ausência de informação levou a algumas interpretações e debates. Existem várias teorias e interpretações sobre o que aconteceu com Matusalém durante o dilúvio. Alguns estudiosos e interpretações sugerem que Matusalém pode ter falecido antes da ocorrência do dilúvio. Sua idade avançada torna isso plausível, pois ele teria morrido antes do início do dilúvio, enquanto Noé, sua família e os animais estavam na arca. Matusalém tinha 969 anos de idade por volta da época de Adão, Noé e o dilúvio. Onde estava Matusalém durante o dilúvio? A Bíblia parece afirmar que Noé e sua esposa, além de seus 3 filhos, estavam na arca. Por que ele não é mencionado se estava na arca? Se ele estivesse na terra durante o dilúvio, ele não teria sobrevivido todos os seus anos. No meu entender, todas as pessoas que estavam na terra e não na arca foram afogadas pelo dilúvio. Primeiro, Matusalém foi a pessoa mais velha registrada na Bíblia que morreu. É claro que outros 2 não morreram. Enoque foi trasladado sem morte, Gênesis capítulo 5, versículo 24, e Elias foi levado ao céu, num redemoinho, 2 Reis capítulo 2, versículo 11, Matusalém tinha 969 anos, mais velho que Noé, que tinha 959 anos, e Adão, que tinha 930 anos, bem como vários outros cujas idades se aproximavam dos 900 anos. O nome de Matusalém torna irônico que ele seja aquele que viveu mais tempo, já que seu nome, na verdade, contém a palavra hebraica para morte. O nome como um todo é frequentemente significado como homem do dardo ou homem da espada. O nome pode muito bem significar mais. Os nomes hebraicos na Bíblia eram frequentemente significativos e tinham significados por trás deles. Por exemplo, Peleg significa divisão, e Peleg viveu quando a terra foi dividida em suas divisões linguísticas na Torre de Babel. Gênesis, capítulo 10, versículo 25. Abraão significa pai de uma multidão, refletindo a promessa que Deus fez a Abraão. Poderíamos continuar indefinidamente com nomes hebraicos, que descrevem com precisão os indivíduos a quem pertencem. A palavra muth significa morrer ou morte, em hebraico. A primeira parte do nome Matusalém significa mortal, tomando metanfetamina e combinando-a com Selá. Alguns sugeriram que isso significa quando o dilúvio virá. Por exemplo, um importante estudioso do hebraico do século XVIII, Dr. John Gill, disse que Enoque teve um filho cujo nome era Matusalém, é afirmado por Eupolemos, um escritor pagão, e Enoque, sendo um profeta, deu-lhe este nome sob um espírito de profecia, predizendo por meio dele quando deveria ocorrer o dilúvio, pois seu nome, de acordo com Bochart, significa quando ele morrer, haverá uma emissão, ou envio de águas sobre a terra, para destruí-la. Este nome significa ele morre, e o envio, de modo que deu como profético do dilúvio. Calcula-se que Matusalém morreu no ano daquela catástrofe. Contudo, esta interpretação que alguns sugeriram não vem apenas do hebraico. O nome transliterado em grego, usado na genealogia de Jesus, em Lucas capítulo 3, versículo 37, é filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã. Quando ele morrer, haverá uma emissão. Isto é apenas reiterar o que estudiosos anteriores sugeriram, mas esta definição pode ser a razão pela qual muitos estudiosos afirmam que o nome de Matusalém significa quando ele morrer. Isso acontecerá ou após a sua morte. Haverá uma grande mudança, portanto, eles dizem que isso pode ter ajudado a significar que o dilúvio viria quando Matusalém morresse. Contudo,
um olhar mais atento ao hebraico. Revela que o nome Matusalém pode não significar isso. O estudioso de hebraico Dr. Ben Shaw, do Seminário Teológico Presbiteriano de Greenville, aponta que é extremamente improvável que o nome tenha o significado que Gil e outros lhe atribuem. É improvável pelas seguintes razões. O nome é composto de duas partes, Metu e Shelah. A parte Metu não vem da palavra morte, porque isso exigiria uma vogal ou longa. Do jeito que está, se esta parte do nome tiver algum significado, pode vir de um substantivo raro, que significa homem. A segunda parte do nome não pode significar é enviado ou há uma emissão, mesmo supondo que o significado da raiz da palavra seja enviar. O que é duvidoso teria que ser de forma passiva, produzindo algo como charlu. Para produzir o significado quando ele morre, é enviado. O hebraico teria que ser algo como bematosharlu. Novamente, se o nome significa alguma coisa em hebraico, o que é, na melhor das hipóteses, duvidoso, é provavelmente algo como homem de lança. Portanto, pode não ser sensato continuar a usar o nome de Matusalém para significar quando ele morrer, isso acontecerá, ou qualquer variação disso. Independentemente disso, o ano da morte de Matusalém foi o mesmo ano do dilúvio, dizia-se, que o pai de Matusalém, Enoque, não o filho mais velho de Caim, mas sim o bisavô de Noé, era um profeta, capítulo 1, versículo 14. De fato, existe um livro chamado Livro de Enoque, embora não seja uma escritura inspirada. Embora Judas, capítulo 1, versículo 14, isso significa simplesmente que a citação usada por Judas foi inspirada por Deus. Como escritura, não dá crédito à ideia de que qualquer outro versículo do livro de Enoque seja inspirado. Então, o livro que temos hoje é realmente do Enoque pré-diluviano. Isto é extremamente improvável, uma vez que o livro não foi incluído no cânon das Escrituras. Considere que ele menciona o Monte Sinai, que não existiu até depois do dilúvio, e Enoque viveu muito antes do dilúvio. Raramente ou nunca as obras proféticas revelam o futuro nome de um lugar, mas considerando que Enoque era um profeta, poderia o nome que ele deu a Matusalém também ter sido profético. Muitos acreditam que sim, se você comparar as idades dos patriarcas, Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Embora alguns possam pensar erroneamente que Matusalém morreu no dilúvio. Isso é altamente improvável. Matusalém foi criado por um pai piedoso, Enoque, que andou com Deus e agradou a Deus, para que Deus o levasse, embora sem morte. Na verdade, Matusalém pode ter ajudado Noé na fase de construção da arca. Mas a sua morte precedeu o dilúvio. Alguns sugeriram que Matusalém morreu imediatamente antes do dilúvio. Se isso é verdade ou não, não podemos ter certeza. A instrução de Deus para Noé e sua família embarcaram na arca com 7 dias de antecedência. Foi por vários motivos, obviamente. Um dos motivos foi completar a fase final de carregamento dos animais, Gênesis 7, e o segundo foi um teste final de fé para Noé e sua família, sendo o embarque final no 7º dia. Gênesis capítulo 7, versículo 11 a 16. Mas tenha em mente que era comum que pessoas proeminentes fossem homenageadas com períodos designados de luto após sua morte, por exemplo. No entanto, certamente houve muitos que tiveram períodos de luto que simplesmente não são mencionados na Bíblia. À luz disto, outros sugeriram que estes 7 dias também foram um período de luto para Matusalém. Se isto é verdade ou não, não podemos ter a certeza, mas seria um bom limite para a vida de Matusalém, com o falecimento de Matusalém e o recente falecimento de Lameque, paramos para perceber que não restaram muitas pessoas justas na terra. Afinal, menos de 10 pessoas foram salvas na arca. Considere a discussão de Abraão com o Senhor sobre a destruição de Sodoma. Gênesis capítulo 18, versículo 26. Abraão não recorreu a menos de 10 justos quando implorou por Sodoma.
Ele pode ter acreditado que o julgamento viria se houvesse menos de 10, talvez um reflexo do seu conhecimento do dilúvio. Matusalém e Lameque haviam morrido recentemente e restavam 8. Então, o julgamento estava chegando, mas o Senhor também preparou um meio de salvação para Noé e sua família na arca, assim como fez ao enviar os anjos, para resgatar Ló e sua família de Sodoma. Noé tinha fé inabalável para seguir os mandamentos de Deus. Que possamos fazer o mesmo. Lembremo-nos de que a sabedoria de Deus muitas vezes parece loucura para os homens, mas a maior lição que podemos aprender na mortalidade é que quando Deus fala e nós obedecemos, sempre estaremos certos. Noé é uma figura bíblica, de destaque, desempenhando um papel central na narrativa do dilúvio, conforme registrado no livro de Gênesis do Antigo Testamento. Sua história é uma das mais conhecidas e reverenciadas na tradição religiosa e teve um impacto significativo na cultura popular e na imaginação coletiva ao longo dos séculos. Noé é apresentado como filho de Lameque e neto de Matusalém, uma das figuras mais longas da Bíblia. Sua linhagem é relevante porque a Bíblia descreve uma humanidade corrompida, afastada de Deus. Noé, no entanto, é retratado como um homem justo e íntegro entre o povo de sua época, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Os seres humanos começaram a aumentar em número na terra e lhes nasceram filhas. Filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram lindas e se casaram com qualquer. Uma delas que escolheram. Então o Senhor disse: Meu espírito não contenderá com os humanos para sempre, porque eles são mortais. Seus dias serão 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis dos antigos, homens de renome. A ideia de que os nefilins não eram totalmente humanos se baseia em antigas interpretações da tradição judaica do texto de Gênesis 6. Essas interpretações acreditam que os filhos de Deus, citados em Gênesis 6, eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres. Então, supostamente, essas mulheres que engravidaram de demônios deram à luz. O Senhor viu quão grande se tornará a maldade da raça humana na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas má o tempo todo. O Senhor lamentou ter criado os seres humanos na terra e seu coração ficou profundamente perturbado. O Senhor disse: Exterminarei da face da terra a raça humana que criei, e com ela os animais, os pássaros e as criaturas que se movem pelo solo, pois me arrependo de tê-los criado. Mas Noé achou o favor. Noé era um homem justo, irrepreensível entre as pessoas do seu tempo e andou fielmente com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida e cheia de violência. Deus viu quão corrupta a terra havia se tornado, pois todas as pessoas na terra haviam corrompido os seus caminhos. Então, Deus disse a Noé: Vou acabar com todos os povos, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Certamente irei destruir ambos e a terra. Portanto, faça para você uma arca, faça espaços nela e cubra-o com piche por dentro e por fora. Assim a construíram. A arca terá 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faça-lhe um telhado, deixando abaixo do telhado uma abertura de 1 côvado de altura em toda a volta. Coloque uma porta na lateral da arca e faça os convés inferior, intermediário e superior. Farei com que as águas do dilúvio caiam sobre a terra para destruir toda a vida debaixo dos céus, toda criatura que contém fôlego de vida. Tudo na terra perecerá. Mas estabelecerei a minha aliança com você, e você entrará na arca, você e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com você. Deverá trazer para dentro da arca 2 seres vivos, macho e fêmea, para mantê-los vivos com você.
2 de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de criatura que se move pelo chão, virão até você para serem mantidos vivos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou comida que tivesse para comer e guardá-la como alimento para você e para eles. O Senhor disse então a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque encontrei você justo nesta geração. Leve consigo 7 pares de cada espécie de animal limpo, um macho e sua fêmea, e um par de cada espécie de animal impuro, um macho e sua fêmea, e também 7 pares de cada espécie de ave, macho e fêmea, para manter seus vários tipos vivos em toda a terra. Daqui a 7 dias enviarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres vivos que criei. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. E Noé e seus filhos e sua esposa e as esposas de seus filhos entraram na arca para escapar das águas do dilúvio. Pares de animais limpos e impuros, de pássaros e de todas as criaturas que se movem pelo chão, machos e fêmeas, vieram até Noé e entraram na arca, como Deus havia ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, vieram as águas do dilúvio sobre a terra, no ano 600 da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês. Naquele dia romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, juntamente com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Tinham consigo todos os animais selvagens conforme a sua espécie, todos os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os animais que se movem sobre a terra conforme a sua espécie e todas as aves. Conforme a sua espécie, tudo o que tem asas. Pares de todas as criaturas que têm fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. Os animais que entraram eram macho e fêmea de todos os seres vivos, como Deus ordenara a Noé. Então o Senhor o trancou. Durante 40 dias, o dilúvio continuou a cair sobre a terra, e à medida que as águas aumentavam, ergueram a arca bem acima da terra. Águas subiram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuou na superfície das águas. Eles subiram grandemente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo dos céus foram cobertos. As águas subiram e cobriram as montanhas, até uma profundidade de mais de 15 côvados. Todos os seres vivos que se moviam na terra morreram. Pássaros, gado, animais selvagens, todas as criaturas que vivem sobre a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra firme e que tinha fôlego de vida nas narinas morreu. Todos os seres vivos da face da terra foram exterminados. Pessoas e animais, e as criaturas que se moviam pelo chão, e os pássaros foram varridos da terra. Só ficou Noé e os que estavam com ele na arca. As águas inundaram a terra durante 150 dias. Mas Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e do gado que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas baixaram. Agora as fontes do abismo e as comportas dos céus foram fechadas, e a chuva parou de cair do céu. A água recuou continuamente da terra. Ao final dos 150 dias, as águas haviam baixado, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês, os cumes das montanhas tornaram-se visíveis. Depois de 40 dias, Noé abriu uma janela que havia feito na arca e soltou um corvo que voou de um lado para outro até que a água da terra secou. Então soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não conseguiu encontrar nenhum lugar para pousar. Porque havia água em toda a superfície da terra, então voltou para Noé na arca. Ele estendeu a mão e pegou a pomba e a trouxe de volta para si na arca. Ele esperou mais 7 dias e, novamente,
soltou a pomba da arca. Quando a pomba voltou para ele à noite, trazia no seu bico uma folha de oliveira recém-colhida. Então Noé soube que a água havia recuado da terra. Ele esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba, mas desta vez ela não voltou para ele. No primeiro dia do primeiro mês do ano 600, as águas da terra secaram. Noé então removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca. Você e sua esposa, seus filhos e as esposas deles, façam sair todos os seres vivos que estão com vocês, os pássaros, os animais e todas as criaturas, que se movem pela terra para que possam se multiplicar na terra e frutificarem e aumentarem em número. Então Noé saiu, juntamente com seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Todos os animais e todas as criaturas que se movem pelo chão e todas as aves, tudo o que se move na terra, saíram da arca. Uma espécie após outra, então Noé edificou um altar ao Senhor. E tomando alguns de todos os animais e aves limpos, sacrificou sobre ele holocaustos. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos humanos, embora toda inclinação do coração humano seja má desde a infância. E nunca mais destruirei todas as criaturas vivas, como fiz. Enquanto a terra durar, a época da sementeira e da colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite nunca cessarão. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O medo e o pavor de vocês cairão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves do céu, sobre todas as criaturas que se movem pela terra, e sobre todos os peixes do mar, eles são entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move será alimento para vocês. Assim como te dei as plantas verdes, agora te dou tudo, mas você não deve comer carne que ainda contenha seu sangue vital. E pela sua força vital, certamente exigirei uma prestação de contas. Exigirei uma prestação de contas de cada animal, e também de cada ser humano exigirei uma prestação de contas pela vida de outro ser humano. Quem derramar sangue humano, seu sangue será derramado. Por humanos, pois a imagem de Deus. Deus fez a humanidade quanto a vocês, sejam frutíferos e aumentem em número. Multipliquem-se na terra e cresçam sobre ela. Então Deus disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: agora estabeleço minha aliança com vocês e com seus descendentes depois de vocês, e com todos os seres viventes que estiveram com vocês. As aves, o gado e todos os animais selvagens, todos aqueles que saíram da arca com você, todas as criaturas vivas da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais toda a vida será destruída pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e todos os seres viventes que estão com vocês, uma aliança para todas as gerações vindouras. Coloquei meu arco-íris nas nuvens e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, me lembrarei da minha aliança entre mim e você e todos, os seres vivos de toda espécie. Nunca mais as águas se tornarão uma inundação que destruirá toda a vida. Sempre que o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que há na terra. Então Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé, e deles vieram os povos que foram espalhados por toda a terra. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Noé viveu um total de 950 anos
e depois morreu.